A história de Moisés é uma das narrativas mais fascinantes e impactantes da Bíblia, repleta de milagres que desafiam a lógica humana e revelam o poder divino de forma impressionante. Neste texto detalhado e acessível, vamos explorar a jornada completa de Moisés, desde seu nascimento humilde até o milagre central que libertou os israelitas da escravidão egípcia, com foco no evento proibido da abertura do Mar Vermelho, que alterou o curso da história antiga. Com base em relatos bíblicos e evidências históricas, desvendaremos fatos chocantes, como pragas que paralisaram uma superpotência e indícios arqueológicos que sugerem que essa saga pode ter raízes reais no Egito Antigo. Prepare-se para uma leitura envolvente que mistura fé, história e ciência, explicada de forma simples para todos entenderem. Essa narrativa, inspirada no livro de Êxodo, nos lembra que o improvável pode se tornar realidade quando há intervenção divina. Para compreender a grandiosidade da história de Moisés, é essencial voltar ao Egito da Era do Novo Império, por volta de 1500 a 1200 a.C., quando o país era uma potência mundial com pirâmides, templos grandiosos e um exército invencível. Os israelitas, descendentes de Jacó, também chamado Israel, haviam migrado para o Egito séculos antes, durante uma fome devastadora, e foram bem recebidos inicialmente por José, que se tornou governador. No entanto, com o tempo, a população hebreia cresceu enormemente, chegando a milhões, o que gerou medo nos egípcios de uma possível rebelião. Um novo faraó, que não conhecia a José, implementou políticas opressivas. Os hebreus foram forçados a construir cidades de armazenamento como Pitom e Ramessés, trabalhando sob chicotes e condições desumanas. O faraó, possivelmente Ramsés II, ou um predecessor como Tutmés III, viu nos israelitas uma ameaça demográfica e econômica. Ele decretou que as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, matassem todos os meninos recém-nascidos, mas elas, temendo a Deus, desobedeceram e salvaram muitas vidas. Como punição, o rei ordenou que todo menino hebreu fosse jogado no rio Nilo, o deus sagrado Hapi para os egípcios, transformando o rio em túmulo para inocentes. Essa opressão durou gerações, com os hebreus gemendo sob o peso da escravidão, orando por libertação. Revelação chocante. Documentos egípcios, como o Papiro de Brooklyn, listam escravos semitas com nomes semelhantes aos hebreus, sugerindo uma presença massiva de trabalhadores estrangeiros no delta do Nilo durante essa época. Arqueólogos encontraram tumbas de altos funcionários semitas, indicando que povos como os hebreus ocupavam posições-chave antes da opressão. Essa era de terror preparou o palco para o surgimento de Moisés, um bebê que escaparia da morte para liderar uma nação. Os egípcios viam os hebreus como inferiores, mas a Bíblia destaca que Deus ouvia seus clamores, planejando uma intervenção épica. O livro de Êxodo, atribuído a Moisés, descreve isso como o cumprimento de promessas feitas a Abraão. Teus descendentes serão escravos em terra alheia por 400 anos, mas os livrarei com mão forte. Historiadores debatem a data exata. Alguns apontam para o século XV a.C., durante a 18ª dinastia, baseado em cronologias bíblicas, enquanto outros sugerem o 13 a.C., com Ramsés II, devido a menções a cidades como Ramessés. Independentemente, o contexto era de um Egito próspero, mas cruel, onde deuses como Ra e Osíris reinavam no imaginário, prestes a serem desafiados. Essa escravidão não era só física, mas espiritual, com os hebreus esquecendo aos poucos sua herança. No coração dessa opressão nasceu Moisés, filho de Amrã, da tribo de Levi, e Joquebede, sua tia. A família, vivendo em Gósen, no delta do Nilo, enfrentava o decreto mortal diário. Joquebede, ao dar à luz, viu a beleza e força do bebê, que era próprio para Deus.
segundo algumas tradições. Por 3 meses, ela o escondeu em casa, arriscando a vida da família inteira. Quando o choro do bebê ameaçava revelá-lo, Joquebede preparou um cesto de junco, impermeabilizado com betume e piche, como uma arca primitiva, e o colocou entre os juncos do Nilo. Sua filha Miriam ficou vigiando de longe, orando para que seu irmãozinho fosse salvo. O milagre começou quando a filha do faraó, possivelmente Hatshepsut, ou uma princesa da corte, desceu ao rio para se banhar acompanhada de servas. Ela avistou o cesto flutuando e mandou uma serva pegá-lo. Ao abrir, encontrou o bebê chorando e seu coração se comoveu. Este é um dos hebreus! Apesar do decreto de seu pai, a princesa decidiu adotá-lo, chamando-o Moisés, que significa tirado das águas, em hebraico, ou filho, em egípcio. Miriam, corajosa, se aproximou e perguntou: devo chamar uma ama hebreia para criá-lo? A princesa concordou, e assim Joquebede, a mãe verdadeira, amamentou seu filho no palácio real, recebendo salário por isso. Moisés cresceu no luxo da corte, aprendendo hieróglifos, matemática, arquitetura e táticas militares, tornando-se um príncipe educado. A Bíblia resume: foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. No entanto, ele nunca esqueceu suas raízes hebreias, visitando os escravos e sentindo empatia por seu sofrimento. Curiosidade chocante: Moisés pode ter sido nomeado como Mose em egípcio, comum em nomes reais como Tutmés, nascido de Tot, indicando integração cultural. Aos 40 anos, ele viu um egípcio batendo em um hebreu e, num ato de justiça impulsiva, matou o agressor e o escondeu na areia. No dia seguinte, ao tentar arbitrar uma briga entre hebreus, foi questionado: quem te constituiu juiz sobre nós? Queres matar-me como ao egípcio? Temendo a ira do faraó, Moisés fugiu para Midian, na península do Sinai, uma região de beduínos e pastores. Em Midian, Moisés defendeu as filhas de Jetro, ou Reuel, sacerdote local, em um poço contra pastores hostis. Jetro o convidou para sua casa, e Moisés se casou com Zípora, tendo 2 filhos, Gerson, estrangeiro aqui, e Eliezer, Deus é meu socorro. Por 40 anos, ele pastoreou ovelhas, aprendendo humildade no deserto árido, longe da glória egípcia. Esse exílio foi preparatório. De príncipe a pastor, Moisés se transformou em líder paciente. Revelação: inscrições proto-sinaíticas achados no Sinai mostram semitas usando escrita hebraica primitiva por volta de 1500 Yalza, sugerindo rotas de migração semelhantes à de Moisés. Sua vida, dividida em 3 fases de 40 anos cada, corte, exílio, liderança, reflete um padrão bíblico de preparação divina. 40 anos após fugir, Moisés, aos 80 anos, levava o rebanho de Jetro ao deserto, perto do Monte Horebe, Sinai. Ali, um anjo do Senhor apareceu em uma sarça que queimava sem se consumir. Chamas vivas, mas o arbusto intacto. Curioso, Moisés se aproximou. Virei ver esta grande visão. Por que a sarça não se queima? Deus chamou: Moisés, Moisés, não te aproximarás, descalça os pés, pois o lugar é santo. Revelando-se como eu sou o que sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele explicou: ouvi o clamor dos israelitas e vi sua aflição. Venho descer para livrá-los do Egito e levá-los à terra de leite e mel. Deus ordenou que Moisés confrontasse o faraó e libertasse o povo, mas Moisés protestou: quem sou eu para ir ao faraó? Eles não me crerão. Para provar, Deus deu 3 sinais. A vara virou serpente e voltou à forma original. A mão de Moisés ficou leprosa e foi curada. A água do Nilo se tornaria sangue. Ainda hesitante, alegando gagueira, Moisés pediu que Arão, seu irmão mais velho, o acompanhasse como porta-voz. Deus concordou e Moisés retornou ao Egito com Zípora e os filhos, encontrando Arão no caminho. Eles reuniram os anciãos israelitas em Gósen
Arão relatou a visão e Moisés fez os sinais. A vara serpente engoliu as varas dos magos, convencendo o povo a crer e adorar. Curiosidade: o Monte Horebe, possivelmente Jebel Musa, no Sinai, tem tradições antigas de ser o local da sarça. Alguns arqueólogos ligam a estruturas como o altar de ouro próximo. A sarça simboliza a presença de Deus, ardente mas eterna como Israel, provado mas não destruído. Moisés, agora pronto, enfrentaria o faraó, iniciando a batalha que culminaria no milagre proibido. Essa visão não foi alucinação, era teofania, um encontro real que mudou um pastor em profeta. Moisés e Arão entraram no palácio, agora com Moisés aos 80 e Arão aos 83. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para me adorar no deserto. O faraó zombou. Quem é esse Senhor? Não o conheço, não os deixarei ir. Em vez disso, aumentou a cota de tijolos para os escravos, sem fornecer palha, forçando-os a recolhê-la. Os capatazes hebreus, pressionados, culparam Moisés, que orou: por que fizeste mal a este povo? Deus respondeu: agora verás o que farei ao faraó, com mão forte os deixará ir. As pragas começaram como juízos contra os deuses egípcios, mostrando a superioridade de Yahweh. Primeira, Moisés feriu o Nilo com o cajado. Águas viraram sangue, peixes morreram, rio fedia por 7 dias. Magos imitaram com segredos, truques, mas o faraó endureceu o coração. Segunda, rãs invadiram tudo, leitos, fornos, templos, honrando Requete, deusa rã. Faraó pediu alívio, Moisés orou, rãs morreram, apodreceram. Terceira, poeira virou piolhos, ou areia mosquitos, atacando Gebe, deus terra. Magos falharam. É o dedo de Deus. Quarta, enxames de moscas, escaravelhos de Quepri, devastaram, mas não gozem. Faraó prometeu liberdade, mas traiu. Quinta, peste matou gado egípcio, Apis, Hathor, poupando hebreu. Sexta, úlceras em humanos e animais, inclusive magos. Sétima, granizo com fogo, pedras de granizo, destruindo colheitas, exceto Gósen. Oitavo, gafanhotos devoraram o resto, desafiando Set, caos. Nona, trevas por 3 dias, contra Ra, Egito paralisado, mas israelitas com luz. Décima, a mais chocante, morte dos primogênitos à meia-noite. Deus instruiu a Páscoa, cordeiro imaculado sacrificado, sangue nas portas como sinal. Anjo passou por cima de Pesaque. Gritos ecoaram. Faraó, perdendo o filho, gritou: levantai-vos, saí no meio do meu povo. Israelitas pediram ouro e prata aos egípcios, que deram por medo. Cerca de 600.000 homens saíram, mas famílias, rebanhos, após 430 anos de permanência. Revelação. O papiro Ipuwer descreve rios de sangue, escuridão, saque por escravos. Caos similar às pragas, datado do Médio Império. Ciência sugere causas naturais. Blooms algais para sangue, vulcão Terra para trevas e pragas sequenciais. Mas a Bíblia enfatiza controle divino, timing preciso. Essas pragas duraram 9 meses a 1 ano, arrasando a economia egípcia. 5 dias após a Páscoa, israelitas acamparam em Sucote, rumo ao deserto. Faraó arrependeu-se, mobilizando 600 carros de elite e exército. Encurralados no Pi-Hahirote, entre mar e inimigos, povo reclamou: fomos ao deserto para morrer de sede? Melhor servir no Egito. Moisés acalmou: não temais, o Senhor pelejará por vós. Deus disse: por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem, estende teu cajado sobre o mar. Nuvem guiadora separou israelitas do exército à noite. Vento leste forte soprou toda a noite, dividindo o Yam Suf, mar de juncos, possivelmente um lago no delta ou Golfo de Suez. Águas se amontoaram como muralhas, chão seco apareceu. Israelitas atravessaram a pé seca, milhões em colunas, talvez 6, 8 horas. Egípcios seguiram, mas pânico veio. Voltemos, pois o Senhor pelejou por Israel. Cajados causou confusão,
rodas emperraram na lama. Moisés estendeu a mão ao amanhecer. Águas voltaram afogando todos, Faraó incluso. Corpos lavaram a praia. Miriam tocou tamborins. Cantai ao Senhor, pois se lançou no mar. Cavalo e seu cavaleiro lançou no mar. Revelação chocante. Modelos computacionais de Carl Drews mostram ventos de 100 km/h dividindo águas rasas por 4 horas, como em lagos egípcios antigos. Milagre humilhou Osíris, águas, e era visto como sacrilégio. Salvou uma nação, simbolizando batismo e salvação. Após o mar, 3 dias no deserto de Etã sem água. Em Mara, amargas, Moisés jogou madeira, símbolo da cruz, adoçando-a. Deus prometeu: se ouvires minha voz e fizeres o que é reto, não trarei praga sobre ti. Em Elim, 12 fontes e 70 palmeiras. Em Refidim, sede novamente. Deus mandou bater na rocha de Horebe. Água jorrou para todos. Amalequitas atacaram. Josué lutou. Moisés orou no alto com braços erguidos por Arão e Ur. Vitória. Jetro visitou, elogiou e sugeriu juízes para ajudar Moisés. No deserto de Sim, maná caiu. Pão do céu como coentro branco. Gosto de mel. Colhei o que comerdes, mas não guardai para amanhã. Codornizes à noite para carne. Roupas e sapatos não se desgastaram 40 anos. Murmúrios constantes testavam fé. Revelação. Maná pode ser resina de tamargueira ou insetos, mas por 40 anos. Sobrenatural. Batalha em massa contra amalequitas. Altar. O Senhor é minha bandeira. 3 meses após saída, acampamento aos pés do Sinai. Deus chamou Moisés, trovões, relâmpagos, nuvem espessa, trombetas soando. Povo tremeu. Moisés subiu sozinho por 40 dias. Deus proclamou os 10 mandamentos. 1. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. 2. Não farás ídolos. 3. Não tomarás nome em vão. 4. Guarda o sábado. 5. Honra pai e mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não falso testemunho. 10. Não cobiçarás. Instruções para tabernáculo. Tenda sagrada com arca da aliança. Tábuas de pedra, maná, vara de Arão. Abaixo impacientes pediram a Arão: faze deuses que nos vão adiante, bezerro de ouro derretido de joias. Estes são teus deuses, ó Israel. Moisés desceu, quebrou tábuas em ira, moeu o ídolo, misturou em água para beberem. Matou 3.000 idólatras, orou por perdão. Deus renovou o pacto, deu novas tábuas. Moisés viu glória divina, rosto brilhou, tabernáculo construído por Bezalel, enchido de nuvem da Shequina. Curiosidade, mandamentos ecoam o código de Hammurabi, mas enfatizam igualdade ética. Idolatria punida mostrou gravidade. Em Cádiz Barneia, 12 espias a Canaã. Relataram terra boa, mas gigantes, anaquins. 10 espias amedrontaram. Só Josué e Calebe creram. Povo quis apedrejá-los. Deus condenou geração. Vagareis 40 anos até morrerem no deserto. Moisés intercedeu, mas só filhos entrariam. Coral, Datã e Abirão rebelaram. Terra os engoliu vivos. Serpentes por murmúrios. Moisés ergueu serpente de bronze para a cura. Mais água em Meribá. Moisés bateu 2 vezes na rocha, deveria falar. Perdeu entrada em Canaã. Batalhas contra reis Seom e Og. Vitórias. Balaão, contratado para amaldiçoar, abençoou. Como ver os altares de Baal. No final, em Moabe, Moisés, 120 anos, subiu Nebo. Vi a terra, não entrarei. Deus o sepultou. Josué sucedeu. Revelação. Muralhas de Jericó caídas por terremotos. Evidências de destruição síncrona. Nômades no deserto deixaram poucas marcas, mas rotas bíblicas existem. Embora céticos digam falta de provas diretas, artefatos acumulam. Estela de Merneptah, 1208 a.C. Primeira menção a Israel como povo nômade. Papiro Anastasie VI. Escravos semitas fugindo.
Anel Chassú de IGHWH, nômades no Sinai com nome de Deus por 1400 a.C. Casa em Avaris, semita rica, talvez José. Bar Youssef, canal ligado a pragas, inscrições proto-sinaíticas, hebreus minerando no Sinai. Ciência, pragas sequenciais por ecologia, algas, rãs, insetos em cadeia. Terra erupção, cinzas causaram trevas, ácidos para sangue. Mar Vermelho, hidrodinâmica explica divisão temporária, mas precisão bíblica sugere mão divina. Finkelstein nota migrações semitas, mas Êxodo como memória cultural ampliada. Crentes veem historicidade parcial, foco em lição teológica. Moisés, mais manso que todos, escreveu o Pentateuco, moldou judaísmo, cristianismo e islamismo. Páscoa celebra a libertação anual. Milagre proibido inspira. Deus abre caminhos impossíveis. Em tempos de opressão, sua história encoraja a fé. Hoje, com IA e ciência, pragas lembram catástrofes ambientais. Moisés, de assassino a legislador, prova a redenção. Essa jornada de fé e milagres continua relevante, convidando reflexão. Para mais, explore Êxodo. Se esta história tocou seu coração, como as águas do Mar Vermelho se abriram diante de Moisés, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas encontrem coragem na fé. Inscreva-se e ative o sininho para seguir conosco na próxima jornada. Josué e a Terra Prometida. Sua participação fortalece essa missão.